Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. A questão que o Vejam Só vai discutir hoje talvez seja a mais antiga, ou com certeza uma das mais antigas da fé cristã. Remonta ao tempo dos apóstolos. Paulo e até Jesus tiveram que se haver com essa questão sobre os alimentos. Nós sabemos que o Antigo Testamento, que é Bíblia, portanto, Palavra de Deus, prescreve restrições alimentares de natureza variada. Há várias coisas lá que os adeptos do judaísmo não comem até hoje por conta do que está escrito na Bíblia. Mas e o Novo Testamento? Muda alguma coisa em relação à dieta veterotestamentária? Existem restrições, por exemplo, o que nós queremos focalizar hoje não é a carne de porco, como você está pensando aí não, é o sangue. O cristão pode comer carne com sangue ou isso ele não tem direito? A Bíblia proíbe, apesar de ser cristão e de viver na era da graça, pautado pelo Novo Testamento, os ensinamentos do Senhor Jesus. Como responder a essa pergunta? Eu não sei a resposta não. Então, ouça atentamente as ponderações dos dois eruditos que aqui estarão discorrendo sobre o tema e depois você vai poder firmar uma conclusão. Caso não consiga, ponha o seu pastor ou a sua pastora na roda de discussão. O que nós queremos saber é, o Novo Testamento libera o cristão para comer carne com sangue? E aí, qual a sua resposta? Está no ar o Vejam Só. Olá, começamos agora mais uma edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Tem presente para você que vota na enquete todo dia, né? Faça isso sempre, porque assim o seu nome vai estar todos os dias na nossa base de dados para os sorteios que nós fazemos aqui. Os convidados de hoje são dois estreantes. É a primeira vez que os dois irmãos estarão participando do programa Vejam Só. O primeiro deles é o pastor Dr. Cícero Duarte, da Igreja Batista de Vila Medeiros. Paz e graça, pastor Cícero, tudo bem? Paz, pastor Heber, paz, queridos ouvintes, né, participantes conosco aqui. É um privilégio, viu, pastor Heber, estar aqui no seu programa. Seja muito bem-vindo, pastor. Ok. Onde fica a Igreja Batista em Vila Medeiros? Fica, eu vou até fazer um merchandise, fica junto do restaurante Mocotó, na Avenida Nossa Senhora do Loreto, na Vila Medeiros. É muito fácil chegar lá, todos são muito bem-vindos lá, é uma Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira. Eu quero deixar um abraço aqui para o pastor titular da igreja, o pastor Sérgio Moreira, e para minha esposa, né? Tem que dar um beijo para a esposa, né? Claro. E o Simone, não sei se ela vai assistir ou não. Tomara que sim, né? Tomara que sim. A Vila Medeiros fica na zona? Zona Norte. Norte de São Paulo. Depois da Vila Maria. Muito obrigado, boa estreia para o senhor. Imagina, obrigadíssimo. Do outro lado, recebemos também pela primeira vez o pastor Cláudio Souza Costa, que é ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e capelão do Colégio Adventista. Tudo bem, pastor? Tudo bem, queria dizer, pastor Heber, pastor Cícero, que é um prazer imenso estar aqui. Minha primeira vez na televisão, então estou nervoso. Mas, todos nós. Tudo bem. Normal, tranquilo. Pastor, o colégio onde o senhor trabalha fica onde? Eu trabalho no Colégio Adventista de Santo Amaro. Fica no bairro de Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Ele fica atrás do shopping Boa Vista e ao lado do cemitério Congonhas. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço. Deus abençoe. Hoje iremos falar e debater um assunto que para muitos vai muito além das questões bíblicas, pois seria também um assunto de saúde. Hoje queremos saber o seguinte: ainda é proibido aos cristãos comer sangue? Talvez sim. Rapidamente você fale que, independente da proibição bíblica, não vai nunca comer sangue, que é nojento e tudo mais. Porém, isso pode ser a sua opinião.
Mas, amigo, tenha certeza que essa não é a opinião de todos. Afinal de contas, existem muitos pratos, inclusive que consumimos aqui no Brasil, que levam sangue como ingrediente. Aliás, apenas como uma informação, em São Paulo, uma das capitais mundiais da alta gastronomia, muitos chefes de cozinha levantam a seguinte bandeira, de que o sangue é ingrediente. Aqui no Brasil, temos, por exemplo, a galinha ao molho pardo e o sarapatel, apenas para citar alguns pratos famosos que levam sangue no preparo. Bom, mas saindo da gastronomia ou da saúde, ou seja mais o que for, aqui no Vejam Só, queremos debater sobre aquilo que a Bíblia diz. Diante disso, o que você acha? É proibido ou permitido comer sangue? Primeiro vamos ao livro de Levítico, capítulo 17, versículo 10. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Aqui está claramente registrado que é proibido comer sangue. Aliás, com uma punição bem grave. Aquele que desobedecer será eliminado do povo, ou seja, será morto. Outro detalhe importante, que muitos irão dizer, é que isso está lá no Velho Testamento, não vale. Precisamos de um texto no Novo Testamento. Afinal de contas, é ali que estão as orientações para a igreja, para os nossos dias de hoje. Então vamos lá, direto ao livro de Atos, capítulo 15, versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Aqui nessa passagem temos registrado a decisão do Conselho de Jerusalém. Vale lembrar que a consulta foi motivada pela questão da circuncisão. Porém, a decisão contemplou a abstenção do sangue, sendo essa uma orientação para os gentios que se aproximavam do Evangelho. Depois disso, eu reforço então as nossas perguntas. Essas orientações servem para a igreja dos dias de hoje? Ou hoje o consumo de sangue já está liberado? O que você acha? É proibido ou permitido ao cristão comer sangue? Fique ligado, esse é o debate do Vejam Só de hoje. Então agora a gente vai ver a opinião de cada um. Doutor Cícero, é o mais velho, vai começar. Pastor Cícero, na sua primeira fala, depois o senhor vai aprofundar o tema, como o senhor responde à pergunta que nós estamos colocando? O cristão tem permissão para comer carne com sangue? Na verdade, o tema do programa, ainda o cristão tem permissão. O tema certo, ainda é proibido aos cristãos? Ainda é proibido aos cristãos. Eu nunca tive a percepção de que em algum momento fosse proibido, mesmo nas páginas do Novo Testamento. Sempre houve essa recomendação para o cristão não comer o sangue, ou quem sabe até uma carne sacrificada aos ídolos, sempre em situações de excepcionalidade. Sempre em situações onde ou iria provocar um escândalo na igreja, mas não pelo sangue intrinsecamente, né? Então, essa proibição, eu não vejo que ela tenha relevância a partir da ruptura do véu do templo com a morte do Senhor Jesus, né? Quando se encerrou a lei e iniciamos a época da graça, digamos assim. Só uma pergunta então prática, pastor. Vamos supor que tem alguém assistindo ao programa, eu até conheço gente assim, né, que foi criado numa família espanhola, tal, come muito chouriço. Chouriço, sarapatel. Isso. Se tiver alguém lá ouvindo o senhor, a pessoa pergunta, então posso continuar comendo meu churucinho, meu sarapatel, tudo certo? Sim, se for um chouriço bem feito, um sarapatel bem a Bíblia não proíbe. Aí não tem problema nenhum, tudo certo. Tá bom. Eu não tenho a percepção bíblica em que pese
alguns irmãos que, inclusive, eu considero que sabem muito mais do que eu, pensarem de modo divergente. Tá bom. Muito obrigado pela Imagina. participação do senhor. Vamos fazer a mesma pergunta para o pastor Cláudio Souza Costa, que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor, lá no colégio Adventista serve chouriço? Não. Não? A alimentação no colégio adventista é vegetariana. Ah, é? Sim. Mas nem todo adventista é vegetariano. Nem todo adventista é vegetariano, mas senhor nas é? nossas instituições, normalmente, a alimentação é vegetariana. Tá bom. Mas é proibido comer sangue? Bom, biblicamente falando, há uma continuidade das orientações do Antigo Testamento. Então, em momento algum, nas páginas da Bíblia, aparece a revogação do que Deus havia dito no passado. Olha, não coma sangue, não coma carne com sangue, não faça isso. Você não tem um texto claro, prescrito, explícito, dizendo, a partir de agora, não mais. Então, nós entendemos que, ainda hoje, o cristão não deve comer carne com sangue. Ok. Agora é sua vez de responder, meu irmão. Minha irmã, vamos lá para a nossa página na internet, né? E achar aqui a nossa enquete. Você vote todos os dias. Acordou de manhã cedo, chegou no escritório ou na sua casa, abre o computador, entra na enquete, vote. Assim, além de você nos ajudar com as pesquisas que fazemos, também você se ajuda a estar sempre inscrito ou inscrita para os sorteios que fazemos aqui também. Então vamos lá. Na página do vejamsó.com.br você encontra a pergunta direta. O cristão pode comer sangue? Primeira resposta, sim, pois Cristo aboliu as proibições. Segunda resposta, não, pois a Bíblia proíbe. Terceira resposta, não, se a mente condenar. Quarta resposta, eu ia por outra. Não, a menos que você seja um vampiro. E a última resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Votou na enquete, você vai ganhar esse livro aqui, Direito para as Igrejas, justamente do pastor Cícero Duarte. Se você for sorteado ou sorteada, é claro, né? Depende disso aqui. Pastor, fala um pouquinho do seu livro. Pastor Heber, nós temos desenvolvido e trabalhado ao longo desses últimos anos, especialmente a partir da entrada em vigor do novo Código Civil, com a questão de um direito voltado às igrejas. Tem um colega no Rio de Janeiro, o pastor Gilberto Garcia, nosso colega no Rio, que também desenvolve um trabalho específico voltado a isso, nosso amigo. Então, somos um grupo de pastores e advogados que tem essa postura de um direito voltado à igreja dentro de uma igreja no terceiro setor. Muita fofoca, muita coisa, muita gente vendendo dificuldade, criando facilidade, muita coisa sendo dita como igreja vai pagar imposto, mas igreja já paga impostos. Vai comprar uma caneta, vai pagar o ICMS embutido no preço da caneta. Então, muita fantasia também. E aí nós tentamos sistematizar isso e acaba virando livro, né? O nosso segundo livro sobre esse assunto. Muito obrigado, pastor, pela doação. E a grade está aí para te ajudar. Inclusive tem curso de gestão eclesiástica ou direito para igrejas. Na grade é um curso novo. Você pode se informar pelo telefone 3115-0819 em São Paulo. Inclusive, não adianta ligar agora, porque agora a grade está fechada, é uma escola, né? Mas no horário comercial de Brasília, você todos os dias, inclusive aos sábados, encontra gente trabalhando na grade pronta para te dar todas as informações, inclusive a respeito do endereço mais próximo da sua casa. Há mais de 600 unidades da Agrade no Brasil inteiro. Então, uma delas fica perto de você, você vai se informar amanhã no horário comercial pelo telefone 3115-0819 em São Paulo. Então, tem o 0 operadora 11, não é verdade? Além do curso de gestão eclesiástica, tem obviamente o curso de teologia, de pós-graduação em teologia, tem o curso bíblico, tem o curso de análise bíblica, tem curso de canto para quem quer aprender a cantar, ou então tocar violino, teclado, capelania. Bom, os cursos são muitos, eu nunca me lembro de todos, até porque a Grade cria cursos novos também.
Então liga lá, vê qual é a filial perto de você e quais são os cursos que estão lá. O curso bíblico é certeza, porque esse está em todas as filiais. Os outros vai depender, tá bom? 3115-0819, aqui no centro de São Paulo. E se você gosta do programa Vejam Só, tem uma novidade bem legal que eu queria que você ajudasse a espalhar. Como assistir ao Vejam Só pelo YouTube. Vejam Só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, um momento mais legal do programa, que é quando eu vou conhecer você, todos nós, né? A gente quer saber quem é a nossa audiência e por isso tem o quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Mande sua fotografia com a identificação de todos que aparecem nela, inclusive de quem a fez, caso ela não esteja na fotografia, não seja um selfie, né? A cidade e o estado onde você mora e você posta aí no endereço que está aparecendo na sua tela, facebook.com/programa Vejam Só, facebook.com/programa Vejam Só, tá bom? Agora em outubro tem sorteio, nós vamos sortear ingressos para você passar o dia no Magic City, aqui em Suzano, na Grande São Paulo, um parque aquático muito legal, vai estar no verão. Você vai poder lá se esbaldar, né, com a sua família nesse parque aquático aí, se divertir, se refrescar, curtir a natureza que Deus criou, né, brincar um pouco, tá aí. Esse vai ser o sorteio em outubro. Então faça a sua foto e mande, tá bom? Primeira foto de hoje vem aqui de Guarulhos, na Grande São Paulo, o Paulo Brandão. Cadê o Paulo? Tá aí o Paulo Brandão, aqui de Guarulhos. Muito obrigado pela sua audiência, Deus abençoe, Paulo. De Barueri, também na Grande São Paulo, nós temos o Carlos Eduardo e a esposa Joyce Carvalho, né? Assistindo ao programa juntos. Legal, Deus abençoe. Sempre fico curioso quando o casal assiste de que lado fica cada um nos temas de quarta-feira, né? Mas tudo bem. Na capital do Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, nós temos o Marcelo, a Mirielle e a Tabata assistido ao programa. Então, Marcelo, Mirielle e Tabata, né? Tanto a Mirielle quanto a Tabata não tem idade para assistir ao programa, mas está aí. O papai está junto, não tem problema. Deus abençoe vocês, viu? Eles são da capital do Rio. Em São Mateus, em São Paulo, nós temos o Dário Davi e a esposa Eula, né? A Eula e o Dario Davi, que, como moram em São Paulo, recebem também o convite para, se quiserem assistir ao programa, a gravação do programa ao vivo aqui, fiquem à vontade. Basta combinar os detalhes pelo Facebook, tá bom? E a última foto de hoje vem lá da capital de Pernambuco, Recife, um lugar lindo, onde já estive 2 vezes, o Júlio César e a filha Alana, né? Júlio César e a Alana, na capital de Pernambuco. Deus abençoe vocês, um ósculo santo, fiquem na santa paz do Senhor e boa sorte no dia do sorteio, né? Pois bem, vamos lá. Pastor Dr. Cícero Duarte é ministro da Igreja Batista aqui em Vila Medeiros, na zona norte de São Paulo. Pastor, o senhor disse que não há restrição para os crentes comerem carne com sangue. Como é que o irmão vê esses textos sobre o assunto no Novo Testamento? Conforme eu falei, são sempre textos dentro de um contexto de excepcionalidade, especialmente de respeito à postura de religiosidade de alguém, que às vezes tem pouco a ver com a caminhada de fé, a vivência cristã. Na verdade, nós temos a percepção de que o grande problema que Jesus teve que vencer, ou melhor, teve que conviver com ele, foi com a religiosidade dos judeus da época, especialmente dos saduceus e dos fariseus.
Exatamente. Nós combinamos aqui, o pastor Cláudio, quem ia falar a favor e quem ia falar contra. Né? E a caminhada de fé tem pouco a ver com a construção da lei mosaica. A caminhada de fé na graça, na época da graça. Nós temos a ideia de que toda essa construção da Torá, especialmente da Torá, ela foi dada por Deus para proteger um povo, para que um dia pudesse acontecer a vinda do Cristo verdadeiro, do único ungido, do Salvador, do Emanuel, do Deus conosco, do Deus presente na terra. A partir daí não teria mais sentido a guarda desse conjunto de lei mosaica, dessa Torá, né? Mais de 600 dispositivos e detalhes da lei ali em Levítico, Êxodo. Vamos lá. Pastor Cláudio Souza Costa, ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor, como é que o senhor encara essa argumentação do Dr. Cícero, pastor e nosso irmão, de que o Novo Testamento está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, toma cuidado para não escandalizar teu irmão mais fraco, tal. Paulo usa essa linguagem, acho que em Romanos 14, se não me engano. A restrição à carne com sangue caminha nessa direção? Bom, eu quero dizer primeiramente que eu concordo com muitas coisas que o Dr. Cícero apresentou aqui, né? O cristianismo é muito mais que um conjunto de regras, de proibições, de pode, não pode. O cristianismo, a religião verdadeira, é relacionamento, relacionamento com Jesus. Quero abrir um parênteses aqui, se você me permite, claro, porque eu prometi que eu ia mandar um beijo para minha esposa e eu acabei, não esqueci no começo. Beijo, Thaís, te amo, e também para minha filhinha Lívia, que tem 1 ano e 4 meses. Lívia, papai está com saudade de você. Também mandar um beijo para minha chefe, professora, diretora Francis, e para o pessoal do Colégio Adventista de Santo Amaro. 1.400 alunos. É bastante gente. O irmão é capelão de 1.400 alunos? 1.400 alunos. Meu Irmão, Deus. Conta uma coisa para nós, só para mim aqui em off. Conta, em off. Qual a idade dos alunos? Bom, no Colégio Santo Amaro nós temos desde o pré até o 3º ano do ensino médio. Legal, eu já sabia disso, mas a minha pergunta é a seguinte: em média, mas tem que ser verdadeiro, ele não vai fazer média com ninguém. Em média, quem é que dá mais dor de cabeça para a direção do colégio, os meninos ou as meninas? Eu tenho que responder mesmo. Tem. Né? Em média, sendo bem generoso, os meninos dão mais trabalho. Verdade? Verdade. Eu achava que eram as moças. Não, os meninos. Principalmente os do ensino médio, eles estão com os hormônios ali à flor da pele. E as meninas não? Mas elas são até antes deles. Contidas. Elas são mais recatadas, se é que eu Sério posso usar essa mesmo? expressão. Essa expressão está fora de uso, fora de moda, mas elas são mais... Que bom saber disso. Tímidas, sim. Legal. E quem é, entre os rapazes, quem é que dá mais trabalho pro irmão? Os adeptos de qual time? E essa pergunta é fácil responder. Os corintianos, sempre. 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 Depois dizem que eu persigo. Não. Mas é um fato. Estatisticamente provado isso. Estatisticamente eles são a maioria lá, são os que mais dão trabalho, os corintianos. Fechando o nosso parênteses, realmente no Pentateuco, na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, existem algumas coisas que não fazem mais sentido nos nossos dias atuais. O sacrifício do cordeiro, por exemplo, algo que perdeu totalmente sentido. Mas nós não podemos aqui cair no engano. Tem um ditado popular que diz assim: você não pode jogar fora a água, o balde e o bebê junto. Então, tem coisas que não são mais úteis para os nossos dias, sim, mas tem muitas outras coisas que permanecem. E nós acreditamos assim. Os 10 mandamentos, por exemplo, estão na Torá e permanecem até hoje, todos eles. E algumas dicas, alguns preceitos de saúde que Deus criou para o seu povo também permanecem até os dias de hoje. Qual seria a razão de não comer sangue, então, pastor? Como a pergunta é porque os cristãos não devem comer sangue, a gente tem que partir para o Novo Testamento, o texto que foi mostrado ali, Atos 15. E um problema que o pastor Dr. Cícero citou, ele realmente aconteceu na igreja. Nós tínhamos ali
os cristãos de origem judaica e os cristãos de origem gentílica. E em algum momento eles começaram a entrar em atrito. Paulo vai abordar muito isso em Gálatas. Então, é preciso circuncidar? Não é preciso? A grande pergunta do Novo Testamento, principalmente ali em Gálatas, em Paulo, é necessário você ser primeiro judeu para depois se tornar cristão ou não? Foi contra isso que Paulo lutou. Porque muitos cristãos, a Bíblia os chama de cristãos judaizantes, diziam que não, você primeiro tem que ser um judeu, circuncidar, fazer uma oferta no templo e cumprir os preceitos judaicos, para então ser um cristão. Porque no início da igreja, o cristianismo não passava de uma das seitas do judaísmo. Assim como eram os fariseus, os saduceus, os essênios, havia também os nazarenos, né? Então, Paulo teve que lidar com essa situação. Os discípulos ali tiveram que lidar com essa situação. É possível você ser cristão sem antes ser judeu? E a resposta está no Concílio de Jerusalém. Atos capítulo 15, foi o texto mostrado. A conclusão que eles chegaram foi, olha, não é necessário nós colocarmos sobre os gentios um peso que nem nós conseguimos carregar. Então, a Bíblia usa essa expressão. Eu vou até abrir a Bíblia aqui, se você me permite. Claro. Atos capítulo 15, o texto que já foi mostrado, permita-me ler, ele usa essa expressão. Ele diz, 19, Atos capítulo 15, verso 19 e 20 diz, pelo que eu julgo, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então, eles não quiseram colocar sobre os gentios um peso maior, não quiseram, você não precisa cumprir a lei mosaica, alguns aspectos dela, porque eles não são mais necessários depois de Jesus Cristo. Então, não tenha relações sexuais ilícitas, não se contamine com os ídolos e não consuma sangue. Então, eu vejo nesse texto uma clareza. Olha, você não precisa cumprir todo o aspecto dos preceitos mosaicos, a grande maioria deles, mas a questão do sangue permanece. Vamos lá. Pastor doutor Cícero, ele convenceu o senhor? Não. Não é minha intenção. A Bíblia nós combinamos que ele falaria sim, eu falaria não, né? Para termos um bom debate aqui ao longo do programa. Mas com a morte do Senhor Jesus, nós vemos o cumprimento não só dos 10 mandamentos, mas vemos o cumprimento da lei mosaica, da Torá. Não só da lei mosaica e da Torá, mas também o resgate de toda e qualquer situação que possa se dizer de pecado. E com esse cumprimento por parte do Senhor Jesus de toda essa construção que podemos dizer, chamar de pecado, seja lá o que possamos entender como pecado, nós vemos que o sangue naquele contexto de Jerusalém, num contexto muito específico do Concílio de Jerusalém, ele teve aquela proibição, nessa excepcionalidade em Jerusalém, naquele contexto daquela igreja, e que foi divulgado para os irmãos ali que se convertiam dentro das sinagogas, né? Conforme o pastor Cláudio falou, os cristãos se tornaram uma seita judaica, um pequeno grupo dentro do judaísmo. Depois que o cristianismo teve vida própria em termos de construção, até construção litúrgica, com templos e com toda a construção de religiosidade do cristianismo, que nós acabamos construindo nossa história de religiosidade também, independentemente da nossa construção de fé, inclusive, né? Gostamos de religião, que às vezes tem pouco a ver com a nossa fé simples e direta que o Senhor Jesus Cristo propôs. Então, nós vemos que, a partir daquele momento, e Paulo vai dar um outro tratamento disso aos irmãos da Galácia, aos irmãos da grande igreja de Filipos,
né, com aquela maravilhosa carta da alegria ali de Filipenses, mostrando a plenitude da salvação e do resgate do ser humano, dessas prisões legais, legislativas, dessas miudezas judaicas que prendiam a pessoa e prende até hoje. Prende até hoje. E o sangue não é só o sarapatel, não é só a galinha molho pardo que contém sangue. Qualquer carne mal passada ou bem passada, o sangue está ali, só que bem passado, né? Ele está presente. O senhor come carne com sangue? Eu como carne de mal passada para o ponto no máximo, no churrasco, né? Tem que estar no máximo ao ponto, mal passada tá bom. E esses pratos em que o senhor sabe que vai sangue mesmo, o senhor come ou não? Eventualmente eu como, mas tem que ser muito bem feito. Não faz parte do meu, da minha estética. Não há problema religioso com isso? Não tem um problema religioso com isso. E se um irmão perguntar para o senhor, mas pastor, está tão claro lá na Bíblia que pega o senhor comendo lá um chouriço, vamos supor. A questão é que também está claro a guarda do sábado. Um exemplo. O senhor tinha que pegar justo esse? Oi? Siga o seu raciocínio. Verdade. Tanto tema para a gente pegar, mas a verdade é que nós cremos em um Deus que não se cansa. Apesar de não se cansar, ele descansou em 1/7 do tempo, digamos assim, Cronos, que ele havia acabado de criar. Ele dá essa ideia de que, olha, eu vou descansar 1/7 do meu tempo. Eu não preciso descansar, mas eu vou permitir que vocês aprendam a descansar seguindo o meu exemplo. Então, ele criou esse instituto dizendo, olha, vocês têm uma vida boa se vocês descansarem um dia da semana, porque todos os dias são meus, todos os alimentos são meus, tudo que você tem é meu e a sua vida é minha. Então, nós guardamos todos os dias igualmente para Deus. E nós guardamos o alimento que Deus nos dá para Ele também, igualmente para Ele. Logo sábado eu fui pegar. Ô, pastor Cláudio, me perdoe, isso foi golpe baixo, não podia. Não foi. Mas a questão é que está muito claro no Novo Testamento que Jesus nos libertou. E nos libertou especialmente do peso da lei. Aliás, a lei não é boa. Paulo vai dizer que é. A lei, ela é uma contradição em termos, porque ela só existe em razão do pecado. Sim. Se não existe o pecado, o pressuposto da lei é uma resposta à maldade instituída no ser humano lá no Jardim do Éden. Aí teve que ter uma construção legal de como que vocês têm que viver. Teve que ter uma lei com uma punição depois. Mas a lei por si só, ela não... Bom, vamos lá. Pastor, vou mudar um pouquinho de assunto. Pastor Cláudio, vou apertar o senhor um pouquinho aqui. Vamos imaginar que o irmão vá fazer missões lá no Norte e Nordeste, onde a culinária é diferente, né? E faz parte da cultura local alguns pratos com carne, né? Até porque negar carne para o povo que lá padece de fome é até maldade, né? E com sangue. Aí as pessoas lá se convertem no trabalho do irmão. Aí o irmão vai tirar a comida deles? Não, nós nunca vamos tirar comida de ninguém. Antes, só para fazer um comentário sobre o que o Fique à vontade. Pastor, doutor Cícero falou, contrariando a fraseologia bíblica, ele diz que a lei não é boa, mas Paulo diz que a lei de Deus é santa, justa e boa. A lei de Deus, ela é anterior ao pecado, porque ele diz que a lei veio como resposta ao pecado, e eu entendo que é o contrário. O pecado é a transgressão da lei, né? Mas o assunto de hoje não é lei, não é sábado. A Igreja Adventista, ela tem a seguinte orientação, lembrando que eu não estou falando em nome da igreja, porque eu não sou o presidente da igreja, não represento a igreja, eu sou um membro da igreja. A melhor alimentação para o ser humano é a vegetariana, embora nem todos os adventistas sejam vegetarianos, embora nem todos sejam. Mas... O senhor é? Sim.
Mas... Porque trabalha no colégio ou por convicção? Ou pelos dois motivos. No colégio é uma boa alimentação, uma comida muito saborosa e vegetariana. Não, então, mas vamos explicar as coisas. Porque vegetariano não é vegano, né? Não, são filosofias diferentes, são coisas diferentes. Então, mas existem vegetarianos que não comem nenhum produto de origem animal, como queijo ou leite. Então, vou refazer a minha fala aqui. Normalmente, o adventista, a orientação é que ele seja ovo-lacto-vegetariano. Sério? Sério. Tudo? Ovo-lacto-vegetariano é você não consome a carne, mas por uma questão de necessidade de proteínas, você consome ovo e leite. Ah, então E o mel. ovo-lacto significa que pode. Ovo e leite. Ah, tem tá. o vegetariano e tem o ovo-lacto-vegetariano. Ah, ok. Perdão. Mas respondendo a sua pergunta, vou usar um exemplo, posso? Me Claro, permitem? à vontade. Se nós falarmos para um esquimó no Alasca que a única coisa que ele tem à sua disposição é peixe para comer, nós não vamos chegar para ele e dizer, olha, para de comer peixe. Não tem o que comer, ele só tem peixe para comer. Então, cada situação, cada local, cada contexto vai trazer as suas implicações. O pastor disse que não é o sangue no chouriço, em outros pratos, é o sangue também na carne. Ele tem razão. Por isso que o judeu ainda hoje tem a sua forma de abater o animal. Então ele faz o corte, ele deixa escorrer para que escorra todo o sangue e ele consome essa carne com sangue todo escorrido. Eu nunca comi, mas tem um professor nosso que é de origem judaica e ele disse que... Posso falar? Cá entre nós? Pode. Diz que é muito dura. Muito Sério? ruim. Eu nunca comi, não posso falar. Mas ele disse, olha, para quem está acostumado com churrasco, a carne kasher é dura e cara. Mas o exemplo foi Nordeste, Isso. Norte. Norte, maravilhoso, ele tem à disposição castanhas, castanha do Pará, castanha de caju, que são um alimento completo e detalhe. Quando Deus criou o ser humano, indo lá para Gênesis, a dieta original do ser humano não incluía carne, mas incluía as castanhas, as frutas. Então, no Norte e no Nordeste, eles estão, inclusive, melhores do que nós aqui. Que legal. Bom, vamos lá. No próximo bloco, a gente vai ouvir as entrevistas que o nosso querido repórter fez lá na Crentolândia, né? E vamos descer aos detalhes dos preceitos bíblicos. Por exemplo, o pastor Dr. Cícero falou que em Atos 15, quando se fala para evitar a carne sufocada e a carne com sangue, será que tem diferença uma da outra e tal? A gente vai discutir isso também. Mas isso não está valendo porque era um contexto de excepcionalidade. E as relações sexuais ilícitas? Também é um contexto de excepcionalidade? Está liberado? Está amarrado. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. E o tema de hoje é se cristão ainda é proibido de comer sangue. Ele pelo menos foi no início da igreja cristã, em Atos 15, a gente tem lá uma proibição. No Antigo Testamento ela é bastante explícita, mas há muitos cristãos que comem sangue hoje. Então, eles estão errados? A Bíblia proíbe isso ou não proíbe? Enfim, o nosso querido Zeca, mais conhecido como Eliezer, foi à Crentolândia e interrogou os irmãos e irmãs que por lá encontrou. Vejam só. Para você, ainda hoje existe aquela proibição de se comer a carne com sangue? Não, na minha opinião não. Pelo contrário, tem coisas muito mais importantes que a gente precisa se preocupar, que são as mudanças internas do que aquilo que a gente come. Eu acho que a gente está muito mais podre já internamente, precisamos melhorar urgente do que aqui se preocupar com coisas que a gente come. Então, na minha opinião, não. Sim, porque sangue é vida, né? A carne ela tem que ser não com sangue, mas eu creio que o sangue, como o sangue é vida, não é proibido comer o sangue. Porque eu acho que no Antigo Testamento, né, eu acho que depois da vinda de Jesus, né, Jesus veio quebrando vários protocolos do Antigo Testamento. Então, para mim, isso não é válido. Não só pela minha opinião, né? Na própria palavra diz que não há problema nisso. Não sei te dizer agora qual a referência bíblica, mas não. Acredito que não. Eu não gosto de carne com sangue, gosto de bem passada, mas eu acredito que não. Espero que eu esteja
bem informado aí, senão vou ter que ler mais a Bíblia. E aí, ele está bem informado, pastor? Não está bem informado. Ele disse, não, o próprio texto diz, mas eu não lembro aonde. As pessoas costumam fazer isso. A Bíblia diz, eu não lembro aonde, mas ela não diz. Voltando a falar sobre o assunto, eu queria mais uma vez ler um texto aqui de Atos 15, mas o verso que eu esqueci de ler anteriormente. É o verso 28 e 29, que ele vai basicamente repetir o que foi dito antes, mas ele diz assim, ó. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Então, olha, a gente não vai colocar peso nenhum sobre vocês além do que é essencial. E aqui ele coloca comer sangue e, como o pastor Heber falou, relações sexuais ilícitas. Então ele colocou tudo no mesmo pacote. E é perigoso quando você começa a separar coisas do texto bíblico, dizendo isso vale, isso não vale. Baseado em que se faz isso? Numa opinião própria, é meio complicado. Esse texto, ele coloca 4 itens no mesmo pacote. Carne sufocada, sangue, contaminação com os ídolos e relação sexual ilícita. Qual que é a diferença entre carne sufocada e o sangue? Carne sufocada, o Antigo Testamento não tem nenhuma proibição explícita falando sobre carne sufocada. A ideia da carne sufocada é um animal abatido que não teve o sangue completamente escorrido, ou um animal que foi dilacerado por feras, ou que morreu por causas naturais, que daí o sangue vai continuar ali, né? Então ele faz separação, a carne com sangue e o sangue propriamente dito. Então proíbe as duas coisas nesse texto de Atos, capítulo 15, Concílio de Jerusalém, Novo Testamento, confirmando ordens que estão lá em Levíticos, capítulo 17, capítulo 7, vários textos de Levíticos. Pastor. Na verdade até Gênesis também, né? A gente vai chegar em Gênesis depois. Isso tem um início lá em Gênesis, sim. né? Chegaremos em Gênesis. Vamos falar das relações sexuais ilícitas. Elas também são... As relações sexuais permitidas? ilícitas. A questão que as relações sexuais ilícitas naquela época eram umas e hoje são outras. A Bíblia, por exemplo, é evidente, a Bíblia eles não tinham problema na poligamia. Tanto na cultura oriental como na cultura grega, isso não era um problema. Então, não era exatamente uma relação sexual ilícita. Hoje, já seria. Então, o que muda não é o texto bíblico, o que muda é a aplicabilidade disso dentro de um contexto histórico, social e cultural. Isso realmente muda. Esse exemplo da poligamia. A questão da lei, o Salmo 148 fala que Deus colocou leis no universo que jamais serão ultrapassadas. E aí, no ensino médio, nós aprendemos na física a lei da força forte, da força fraca, gravitação universal, eletromagnetismo, que jamais serão ultrapassadas. Então, existem leis e existem leis diretamente frutos do pecado para se ajustar à sociedade. Então, o direito positivado faz parte desse conjunto, por exemplo, de leis para ajustar a sociedade. Os 10 mandamentos, com todo esse conjunto de normas e detalhes previstos depois dos 10 mandamentos no livro de Levítico e em todo o Pentateuco, fazem parte do conjunto de leis para ajustar a sociedade, ajustar aquele povo que muito parecido com o que nós somos, a verdade é essa, era um povo idólatra. Para proteger aquele povo da idolatria, foi construído todo um sistema legal. Então, pastor, mas eu queria entender o seguinte. Por que eu posso comer sangue se o mesmo versículo de Atos 15, que diz para eu não comer sangue, também fala que eu não posso ter relações sexuais ilícitas? O senhor não vai deixar eu ter relação sexual ilícita, que eu sei. Sim. Por que o senhor vai deixar eu comer sangue? Lá na nossa igreja não seria possível. O quê? O sangue ou a relação sexual? Ter relações sexuais ilícitas. Amém. Nem na sua, nem nenhuma. Nem nenhuma. Mas o que eu queria entender do senhor é por que eu não posso ter relação sexual ilícita e no mesmo versículo diz que eu não posso comer sangue, o senhor diz que eu posso.
Exatamente por causa do contexto. Mas, então, o contexto é o mesmo. Em razão da construção cultural e social daquele momento que aquela igreja de Jerusalém estava vivendo. Ali nós temos uma situação dentro de um contexto judaico, de escândalo dentro do judaísmo, que tinha que ser protegida essa relação dos cristãos com os judeus naquele momento. Então é para isso. É exatamente para isso. O senhor concorda? Em partes, concordo em partes. A palavra grega aqui para relação sexual ilícita é porneia. Fornicação. Que quer dizer fornicação. Quer dizer, isso. nós sabemos várias traduções dessa palavra, porneia. Então, eu não acredito que esteja falando aqui sobre, por exemplo, poligamia. Está falando sobre porneia, fornicação. Imoralidade sexual, ela é traduzida em outros textos do Novo Testamento como imoralidade sexual. Mas eu, quando leio esse texto, eu vejo tudo num único pacote. Afinal de contas, se era para haver uma separação entre eu posso uma coisa e não posso outra, não faria sentido colocar tudo no mesmo texto. Eu concordo com o pastor quando ele disse que havia um contexto dentro dessa afirmação. O contexto era, o gentio, pagão, ele tinha alguns costumes que não seriam bem vistos na comunidade judaica. Então, por uma questão de integração, foi colocado para eles algumas coisas, alguns preceitos que iriam impedir uma escandalização da parte judaica. Eu concordo com o pastor quanto a isso. Mas eu não posso pegar uma ordem clara e dizer, olha, valia, agora não vale mais. A menos que a própria Bíblia, de forma clara e explícita, diga, não vale mais. Tá. Elas continuam valendo. Continuam valendo. Sangue. Absolutamente valendo. O texto bíblico continua igualmente valendo. Então, não se pode ter relações sexuais ilícitas, conforme o texto bíblico fala. Não se pode comer sangue, conforme o texto bíblico fala. Não se pode fazer uma série de coisas, conforme o texto bíblico fala. Não são só essas 4 coisas. Não se pode várias coisas. Mas o que não se podia fazer naquela época, de acordo com a lei que estava vigindo naquela época, será que é o que não se pode fazer hoje? O que era relação sexual ilícita naquela época é a mesma coisa que a relação sexual ilícita hoje? Não é, são coisas diferentes. O que era casamento naquela época é a mesma coisa que é casamento hoje? Não é. Hoje nós temos diversas modalidades de casamento. E eles estavam se protegendo... Mas homologadas por Deus? Não, por Deus não. Então, pastor... Mas que são lícitas. Não, mas nós estamos falando no ambiente cristão. No ambiente... Quais são os formatos de casamento que nós temos hoje? No ambiente cristão tradicional, é papai, mamãe, filho e filhinha. Então, é assim que funciona. Então não mudou. Não mudou. Do ponto de vista bíblico, não mudou. Mas naquela época não era papai e mamãe. Naquela época era papai, mamãe 1, mamãe 2, mamãe 3, aí depende, mamãe né? 12. Então mudou, alguma coisa mudou. O que era ilícito naquela época já não. Tá, ok. Por outro lado, eles não aceitavam a construção grega de família. E eles tinham que se proteger disso também. Qual que é a construção grega de família? Ou de relações sexuais, digamos assim, que era mais ou menos todos com todos, elas com elas, eles com eles, e por aí vai. Todo mundo com todo mundo. Bom, a questão e a contaminação dos ídolos? O que essa expressão quer dizer? Contaminação dos ídolos. Os estudiosos, eles divergem quanto ao que significa a contaminação dos ídolos. Mas a grande maioria, pelo contexto, vai dizer que, os maiores, vão dizer que tratava-se de ingestão de alimentos oferecidos a ídolos. Existem outras interpretações, mas na grande maioria vai falar sobre isso, sobre a contaminação, consumo de alimentos oferecidos aos ídolos, né? Algo que vai ser questionado lá em Corinto, e Paulo vai dizer, olha, é o que diz o contexto de Coríntios, olha, se você acha que o ídolo não é nada, então, quer comer, come. Mas
Existem outros estudiosos que dão outra interpretação, mas essa é a principal, essa é a cabeça, assim. Então, normalmente, os estudiosos dizem que você consumir alimentos que foram oferecidos para os ídolos. Isso também é condenado pelo Antigo Testamento em várias passagens. Mas voltando a falar sobre o sangue, eu queria ler um outro texto. Não vou ler o texto, vou só citar. Levíticos 17, Levítico 7, fala o que o rapaz na entrevista disse. Olha, no sangue é a vida e tudo mais. E eu queria abrir um parênteses aqui, para deixar uma coisa bem clara. Embora nós acreditemos que nós não devemos consumir sangue, nós fazemos separação entre o que é o consumir sangue, ingestão, e o que é transfusão de sangue. Por quê? Porque nós sabemos que tem alguma religião que, usando dessa doutrina da proibição de ingestão de sangue, proíbe também a transfusão de sangue. Nós não pensamos assim. Tanto que a Igreja Adventista do Sétimo Dia possui um dos maiores programas de doação de sangue do país. E, para fazer uma propaganda agora, um merchan, em setembro, o Colégio Adventista de Santo Amaro vai estar fazendo uma caravana para o Hospital Israelita Albert Einstein. Nós vamos doar sangue. Vamos levar os alunos do ensino médio, seus familiares e seus convidados. Então, levaremos mais de 300 pessoas para a doação de sangue. Então, só para deixar claro, nós fazemos essa separação. A Bíblia proíbe ingestão de sangue, consumo, via oral, mas ela não proíbe transfusão de sangue. Então, doe sangue e salve vidas. Amém. E uma ótima iniciativa do Colégio Adventista, né? Lá na nossa igreja nós fazemos de vez em quando, faz um tempinho que não faz, né? A mocidade faz uma blitz de sábado. Amém. E leva o povo todo para fazer doação de sangue e tal. Muito bom. A questão é, agora, vamos lá. Para o senhor, contaminação dos ídolos é o que o pastor falou? É carne, é comida oferecida a ídolos ou é outra coisa? É carne oferecida a ídolos, especialmente a grande maioria dos pensadores pensam assim com grande razoabilidade, né? Já que o senhor é a favor do cristão hoje poder comer sangue, ele pode também comer carne sacrificada a ídolos? O que Paulo fala é que se isso for para escandalizar o irmão, não farei isso. Não pelo conteúdo intrínseco da carne, ou do sangue, se isso for para servir de escândalo. Então, vamos pegar um exemplo, assim, um exemplo bom. Eu tenho muita vontade de comer comida caipira. Aí eu vou numa festa junina de uma igreja católica, na quermesse da igreja católica. Da igreja católica. Pode? Se isso for para escandalizar o irmão, aí não. O meu Mas objetivo é comer a comida. Intrinsecamente, eu estou com vontade de comer pé de moleque, a batata assada no fogo. assado, o pé de moleque, às vezes a tainha, que fica muito boa. Então, não é? E aí? Dançar quadrilha. Eu quero lá curtir a cultura do caipira. Cultura. Pode ou não pode? Se isso não trouxer escândalo, mas eu lá estou preocupado. Eu sei quem vai se escandalizar. Eu acho que não teria problema, não. Não. Até mesmo porque estaríamos em um ambiente propício a mostrar que nós somos cristãos também, né? Eu entendi. Nós temos que ter contato com o não cristão para mostrar o nosso cristianismo. Na opinião do senhor, eu posso ir lá na festa junina comer as comidas lá. Eu não vou aconselhar o crentão, né? O quentão... Não, quentão não. Aí tem uma outra implicação. Não, quentão, né? Aí tem pinga, não dá. Mas a canjica... A canjica... E tal. E o senhor? Eu vou. Opa! Vou. Beleza, agora eu gostei. Como é que é o negócio? Eu vou, já fui. Teve uma festa lá. Mas na igreja católica. Na quermesse. Não, eu fui no colégio. Me enganei. Eu fui no colégio. Vocês fazem festa junina no colégio? Não, então? em outro colégio. No colégio ao lado da minha casa, na rua, de frente da minha casa, tem lá a festa junina. Eu fui lá, comi milho. Dançou quadrilha? Tapioca. Não, dançar não é pra mim. Mas teus filhos, pode? Dançar quadrilha? Vamos deixar a quadrilha pra lá, vamos ficar só no milho. Vamos ficar no milho, na tapioca. Mas numa quermesse, o senhor iria? Porque o senhor foi lá ajudar a Associação de Pais e Mestres da escola, ok. Mas e numa quermesse? Numa quermesse? Eu não iria. Não? Não, na quermesse eu não iria. Por quê? Exatamente para não ajudar a Associação de Pais. Não, mentira, estou brincando, é assim.
O que o pastor Cícero falou é importante. Nós temos que ter um cuidado para não escandalizar o nosso irmão. Então, eu tenho que pensar como crente, como cristão e principalmente como pastor, quais lugares eu posso ir ou não. Eu posso estar morrendo de vontade de ir ali, mas e se eu estiver ali na fila e passa um irmão da minha igreja que Paulo vai dizer que são os fracos na fé? Falou, nossa, o pastor está fazendo isso. Então, a minha atitude não pode escandalizá-lo. Só que, ao mesmo tempo, o que eu preciso fazer? Quando eu fico muito preocupado em não escandalizar e não faço um monte de coisas, eu estou nivelando a igreja por baixo. O que eu tenho que fazer é pegar esse irmão que é fraco na fé e trazê-lo para que ele seja forte na fé e nivelar por cima. Só que é muito mais difícil fazer isso. Então, já fui em festas juninas de escola, não da nossa escola, porque a nossa escola não faz, mas escolas próximas da minha casa, já fui. Mas numa quermesse, não, nunca fui. Mas é uma postura de piedosa essa, de tomar cuidado com o outro. Sim, né? sim. Não, na quermesse eu não iria. Não iria. Então, uma última... Pastor Heber, eu posso ler um versículo de Gálatas? Lógico. Ler um versículo de Gálatas. Gálatas 3:10, Gálatas, o livro da graça, a grande defesa da graça do apóstolo Paulo, fala o seguinte: todos aqueles que são das obras da lei com o maiúsculo aqui, ele certamente está se referindo à Torá, estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para praticá-las. E no versículo seguinte, ele diz, olha, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, que é impossível o cumprimento integral da lei. Isso já foi impossível e desnecessário, porque Jesus já cumpriu isso, né? Porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é baseada na fé, mas o que fizer essas coisas, por elas viverá. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha que interessante a fala de Paulo. Nos resgatou fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E daí, é a grande libertação que Jesus deu, foi a libertação da religiosidade, daquela construção religiosa baseada nesse conjunto de normas, de leis impossíveis de serem executados por qualquer pessoa. Né? Então, aí eu tenho uma pergunta que eu acho importante que a gente trate. Pastor Cláudio, a questão é a seguinte, deixa eu ver, está aqui. Isso. Tem um texto de Marcos, o evangelista Marcos, em que a frase é direta assim, eu não lembro a referência. Ele fala assim, e com isso considerou ele puros todos os alimentos. Referindo-se a Jesus. Marcos 7. Marcos 7. Puros todos os alimentos. E aí? Vou responder, mas antes posso pré-responder aqui. Falando, o tema é sangue, não é lei, mas o pastor Cícero citou a lei. E eu queria ler um texto bem interessante, Romanos, que também é o livro da graça, da fé. Romanos e Gálatas foram os livros que deram base para a reforma de Lutero, né? E Romanos 3, 28 diz o seguinte, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É isso mesmo. A lei não justifica, nunca justificou, porque este não é o papel dela. O papel da lei nunca foi o de justificar o ser humano. E eu costumo usar um exemplo. Posso usar um exemplo aqui? O tempo permite? Eu não sou assim um melhor motorista. Eu confesso que a minha esposa dirige melhor que eu. Esses dias eu estava distraído pela vida e eu tomei 4 multas em um mês. Excesso de velocidade, rodízio, tem de quase tudo, né? E eu uso sempre esse exemplo. Se eu fico um ano inteiro sem tomar nenhuma multa, não vai chegar uma carta do Detran nem da Secretaria de Transporte lá na minha casa dizendo, olha, parabéns, você é um excelente motorista, temos um presente para você. Não. Agora, se eu cometo uma infração, vem a multa. Esse é o papel da lei. Nunca foi justificar. A justificação sempre foi, sempre será, pela graça de Cristo. Agora, a lei tem o seu papel, porque o próprio Paulo, no texto que ele diz, eu vou ler de novo 28,
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ele também diz, no verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Agora, voltando para a sua pergunta, o texto é Marcos, capítulo 7, e é um texto muito interessante. Capítulo 7, verso 18 e 19. Aqui o contexto é a crítica dos fariseus, e ele diz assim, ó, então lhes disse, assim não sabeis vós que não compreendeis que tudo o que é de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. Assim considerou ele puro todos os alimentos. Só que esse texto tem o texto paralelo. Evangelhos sinóticos paralelos, que é o texto de Mateus 15. Quando nós olhamos o paralelo, aí ele fica mais claro. É o mesmo texto, vai falar as mesmas palavras e ele vai terminar assim, ó. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas olha a continuação. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Olha o verso 20. São estas coisas que contaminam o homem. Mas, o assunto em questão aqui, o comer sem lavar as mãos, não. E o início do capítulo 15 diz assim, ó. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam a mão quando comem? A discussão aqui não é que tipo de alimento eles estavam comendo, se o alimento é puro, se não é. A discussão é porque eles não lavavam as mãos antes de comer. E esse lavar, é preciso ficar claro, não é um lavar simplesmente higienizar as mãos. É um ritual que o judeu faz ainda nos dias de hoje, chamado ablução das mãos. É uma lavagem ritual que tem toda uma mecânica, todo um processo. E se ele toca um alimento limpo, lícito, sem antes fazer a ablução das mãos, ele torna aquele alimento impuro. Então a discussão aqui não é o alimento, mas a discussão é comer sem fazer a ablução das mãos, comer sem lavar as mãos. Essa é a discussão, e não o tipo de alimento. Bom, ok. Vamos lá. Nós estamos chegando à parte final do nosso debate. A questão, pastor Cícero, de se comer com sangue. Como é que o senhor vê essa restrição bíblica do ponto de vista sanitário, médico? Não é ideal evitar o sangue? Sim, aí temos. O senhor defende a ideia que pode comer. Mas... Aí temos uma coisa. O porquê não deveria se comer sangue? Qual é a grande razão? Por que será que Deus criou uma norma lá em Levítico sobre esse assunto? O que é que estava acontecendo ali? Qual era o ambiente que estava acontecendo? Era exatamente para proteger aquele povo, para trazer uma norma sanitária para aquele povo, que não tinha os recursos que nós temos hoje em dia. Não é? E o judeu, inclusive, conforme o pastor Cláudio falou, eles continuam com essa comida kosher aí, é duro mesmo, a carne sem sangue, escorre tudo ali, deve ficar uma pedra, né? A carne deve ficar uma coisa terrível. Mas por que isso faria sentido hoje em dia? O que é que aconteceu? Hoje em dia nós temos outro tipo de alimento, temos outro tipo de tecnologia, temos outro tipo de... Hoje o leite ele é envasado, purificado, é adicionado produtos químicos, a mesma coisa a carne, ela vem certificada. Tem outras características do alimento hoje. O alimento, na época de Jesus, a água era uma coisa contaminada, né? A ponto de Paulo falar para Timóteo, olha, não bebe só água que você está ficando doente porque está bebendo água. Toma vinho. Vinho é mais... É uma bebida pura, você, quem sabe, vai ficar um pouco bêbado, vai passar no bafômetro, mas pelo menos você não morre de uma gastrite, né? Isso está escrito no texto, pastor? Do bafômetro, não, essa parte... Nem do ficar bêbado. Nem do ficar bêbado. Pastor,
Misericórdia. Pastor Cláudio, qual o grande problema do sangue? Por que Deus proibiu o sangue? Antes, eu posso falar sobre o vinho que ele citou? Bem rápido que Bem rapidinho, está acabando o programa, ok. Quando ele fala não toma água, porque a água realmente era horrível. Contaminada. Mas eles usavam um produto para purificar a água. Sabe que produto era esse? O vinho. O vinho. Então, quando está mandando Timóteo tomar vinho, não é o vinho puro. É misturar. Isso, porque a água, o vinho tinha a função de limpar a água. Eu vou ler dois textos bíblicos aqui. Primeiro, Gênesis, capítulo 9, verso 4, que diz: carne, porém, com sua vida, isto é, com sangue, não comereis. Não pode ser um preceito ritual judaico, porque em Gênesis não havia nem judeus, nem gregos, só havia a humanidade. Então, para essa humanidade foi dito, não coma sangue. E, o outro texto eu vou ler depois, qual o grande problema? Não foi à toa que Deus proibiu de se comer algumas coisas, como porco, sangue. Por quê? Tem uma razão sanitária? Tem uma razão de saúde? Tem. Mas, vou abrir um parênteses rapidinho, mesmo que a ciência comprovasse hoje que o melhor alimento é algo que Deus proibiu, eu ainda prefiro ficar com a palavra de Deus. Fecha parênteses. A ciência muda. A ciência muda, exatamente. Mas, mesmo essa ciência que muda e que a medicina avança, a própria ciência, a própria medicina se contradiz em vários pontos, está abrindo os olhos para essa questão de alimentação. A ponto de hoje, nos nossos dias, o vegetarianismo, o veganismo ter se tornado uma moda. É verdade. Por quê? Porque eles enxergaram que é o melhor para a saúde do ser humano esse tipo de alimentação. Claro que a dieta do Éden, né? Infelizmente nós não temos mais tempo. Obrigado ao pastor Dr. Cícero Duarte, da Igreja Batista de Vila Medeiros, e também ao pastor Cláudio Souza Costa, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O contato dos dois irmãos já está publicado e à sua disposição no site vejamsó.com.br. Acesse lá, entre em contato com eles e tire suas dúvidas, tá bom? Rapidinho, quem é que ganhou o livro do pastor Cícero? Quem foi? O Edmar Farias, de Banabuiú, lá no Ceará. Parabéns, Edmar. A gente se encontra no próximo Vejam Só.